Olá, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar sobre a Revolução do Haiti, mas antes de dar prosseguimento, eu vou pedir para vocês que façam registros lá nos comentários desse vídeo sobre as primeiras ideias que surgem em suas mentes sobre o Haiti. Quando eu falo Haiti, quais são as ideias iniciais que vêm na mente de vocês? E o que vocês sabem sobre o Haiti? Ok? Combinado. Vou aguardar as mensagens, os comentários de vocês. Antes de eu falar propriamente dita da Revolução Haitiana propriamente dita, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de colonização do Haiti. Antes de 1492, vivia naquela região que hoje nós chamamos de Haiti, povos originários índios arauáquis, que tiveram os seus destinos selados no dia 12 de outubro de 1492, quando o mundialmente conhecido navegador italiano Cristóvão Colombo, representando a Espanha, desembarca com suas tropas no território que hoje conhecemos como Haiti. Essa história eu acho que todo mundo já conhece, que fala sobre a descoberta da América, né? Sobre a história do achamento da América, sobre a invasão da América. Seja lá qual for o termo, é importante que nós tenhamos em mente que essa história impactou na história desse povo local, os Arawakes, que deixou de existir anos depois da chegada de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo achava que tinha encontrado um novo caminho para as ilhas. Mas com o passar das suas expedições do território que ele achou, ele descobriu que estava numa ilha. Então tratou de chamá-la de Hispaniola, fazendo uma homenagem à Espanha. Essa região se tornou uma colônia espanhola e, sendo assim, os espanhóis que foram para lá trataram de escravizar toda a população indígena que ali habitava. As populações indígenas, no final do século XVI, não existiam mais, por vários motivos. Pela truculência e violência empregada no processo de escravidão, que muitas vezes, por conta da resistência indígena, agiu de uma forma tão violenta que levou parte da população à morte. Outro aspecto que é interessante que eu fale a vocês é a questão das doenças que os espanhóis traziam e que também acabou acometendo populações indígenas que viviam ali e também levaram à morte. E os que sobraram foi reduzido ao número irrisório. Desta maneira, no final do século XVI, já não existiam mais índios no Haiti. Triste essa história, né? Mas devemos falar sobre ela para que a gente entenda, principalmente, que a maioria dos índios que morreram foi porque lutaram bravamente pela sua liberdade. Os índios não eram preguiçosos ou eles não tinham braços para trabalhar nas atividades que os europeus lhes colocavam. Simplesmente eles viviam de uma forma diferente a agricultura e as tarefas que eram de lucro para os europeus, pelos índios eram vistos como atividades de subsistência para complementar sua alimentação e tinha muitas coisas que eles não viam sentido. Mas os índios lutaram, resistiram e por isso morreram. Nunca se esqueçam disso. A maioria das populações indígenas na América foram reduzidas por conta de lutas, revoltas e revoluções travadas por eles em todo o continente americano. Mas vamos lá, vamos voltar à história do Haiti. Então, no final do século XVI, não tinha mais escravos, porque os povos indígenas não existiam mais, então os espanhóis trataram de trazer nova mão de obra para a região. E aí
compraram pessoas que tinham sido raptadas no continente africano e trouxeram para a região de Hispaniola como escravos e colocaram essas pessoas para trabalhar, né, no modo de produção escrava, nas suas lavouras de cana-de-açúcar, ok? Então já temos um panorama. Hispaniola não tinha mais indígenas, agora a mão de obra era escrava, continuava sendo escrava, só que agora o público que sofria com essa violência que foi a escravidão eram pessoas que foram trazidas sem sua vontade, trazidas da África para a América e aqui foram transformadas em escravos. Ok, mas tem uma particularidade no Haiti. O Haiti, até a sua revolução, não foi só colônia da Espanha. Num dado momento, outra nação europeia invadiu o território de Hispaniola e travou grandes disputas com os espanhóis pelo domínio dessa região. Essa nação foi a França. A França tentou invadir territórios no Brasil e constituiu colônias nas Guianas, na Guiana Francesa, mais precisamente dita, lá na região da América do Norte, e estava tentando dominar uma região que era uma das mais importantes na produção da cana-de-açúcar, ali, ó, no mesmo patamar que o Brasil. Então, os espanhóis e franceses tiveram várias disputas até 1694, quando espanhóis e franceses assinam um tratado chamado Tratado de Ryswick, que determina o seguinte, que a partir daquela data, a parte ocidental da ilha seria uma colônia francesa e a outra continuaria sendo uma colônia espanhola. Então, a história do Haiti começa a mudar. Não que vai ser uma história mais feliz para os povos que estavam sendo escravizados. Muito pelo contrário. A escravidão se tornou mais violenta e mais humilhante para aquelas pessoas que estavam na condição de escravos. Os franceses foram cruéis com essa população, de acordo com os relatos que são produzidos pela historiografia. Então, durante o final do século XVII e durante todo o século XVIII, a França tocou a administração da ilha, que deixou de ser ilha de Hispaniola e passou a ser chamada Ilha de Saint-Domingue. Então, as coisas foram indo, era uma das colônias que mais trazia riquezas para os franceses, só que esse período de prosperidade para os franceses e de terror para os escravos estava próximo de acabar. Os ideais iluministas foram ideais que enalteciam principalmente a igualdade entre todos, as liberdades e a abolição da escravidão, a proclamação das repúblicas, a divisão dos três poderes, enfim. Os ideais iluministas surgiram como uma luz no fim do túnel no século XVIII. E esses ideais são muito importantes até hoje, porque influenciam a administração de vários países republicanos e na organização social. Mas vamos voltar lá para o Haiti. Então, durante o século XVIII, as ideias iluministas influenciaram a França e influenciaram as Américas. E os escravos aqui no continente americano tiveram contato também com as ideias iluministas e começaram a planejar algo que levasse a sua liberdade. Como assim, professora? Eles queriam começar a tratar, criar um plano
para acabar com a escravidão na ilha de São Domingos. Tá? Os ideais iluministas também incentivaram diversas revoluções na América. As revoluções em todas as colônias americanas. No Brasil, nós tivemos a Inconfidência Mineira, que, que tinha como objetivo a independência do Brasil e a promulgação da República. Tivemos a Revolta Americana, a Revolução Americana e a independência dos Estados Unidos. Então, esses ideais iluministas, eles tinham uma força de fazer o pessoal se movimentar e lutar contra as injustiças pelas quais eles estavam passando. Em 1789 vai acontecer algo que vai mudar drasticamente a história da França, a história da Ilha de São Domingos e a história do mundo, que foi a Revolução Francesa. Em 1789 tem início a Revolução Francesa e com isso toda a atenção dos militares franceses, do exército e do governo francês está voltada para abafar essa revolução. Desta maneira, as colônias francesas espalhadas pelo mundo, elas vão tendo os seus poderes administrativos enfraquecidos. E com isso, várias revoltas e revoluções vão acontecendo nos territórios das colônias francesas. Mas, em 1791, escravos da ilha de São Domingos, que totalizavam 95% da população da ilha, se revoltou, se rebelou e começaram a lutar pela abolição da escravidão daquela população que era a maioria na França. E aí, um embate sangrento foi travado. Os escravos, enlouquecidos e com sede de vingança, começaram a proferir contra aqueles 5% da população branca e francesa toda a violência com que eles foram tratados ao longo do tempo. Então, eles estavam matando todo mundo, agindo com a mesma violência como eles estavam sendo tratados. Aí, na França, com medo de perder a pérola das Américas, o governo francês de revolucionários, eles concederam a abolição da escravidão na ilha de São Domingos. E aí um ex-escravo ele vai se autoproclamar governador vitalício da ilha de São Domingos. E isso vai acontecendo, acalma as convulsões sociais que sempre acompanham as revoltas, as violências diminuem e o Haiti começa a se organizar como uma república não, como governo, porque não havia ideia da república ainda neste momento. Esse governador do Haiti se chamava Toussaint Louverture e ele se auto-intitulou governador vitalício, ou seja, ele seria governador enquanto estivesse vivo. E aí, esse seu governo durou até de 1794 até 1803, quando lá na França nós vamos nos deparar com o imperador Napoleão Bonaparte, que disse: opa, peraí, que história é essa de governador vitalício? Esse Toussaint Louverture deve estar maluco. Acabou a festa. Vamos instituir novamente a escravidão em todas as colônias. Tudo que os governos revolucionários aqui da França assinaram, promulgaram, está tudo cancelado. A partir de hoje, todas as colônias vão continuar com mão de obra escrava e colônias sem autonomia nenhuma. Então, aí começa um outro capítulo dessa história. Opa, só um adendo. Toussaint Louverture, ele foi governante até 1801, tá certo? E em 1801, as tropas napoleônicas chegaram na ilha de Saint-Domingue, capturaram ele e ele foi aprisionado e morreu em 1803. Eu fiz essa pequena confusão por conta da data da prisão dele. E aí, o que restava da população branca da ilha de São Domingue foi aniquilada. A maioria
ex-escrava, que tinha que voltar para a condição escrava, não aceitou e a revolta continuou. A revolução ganhou outra ideia agora. Agora nós não queremos mais ser só ter a abolição da escravidão. Agora nós queremos a república.